Boa noite, irmãos. Nós estamos começando um pouquinho mais, 2, 3 minutos antes, para dar um tempo aí dos irmãos poder entrar, né? Então, nós temos esse período aí para colocar todos nós em contato, né? Enquanto as pessoas vão entrando, e eu quero já desde o início fazer algumas, por sugestão aqui do pastor Klaus, uma orientação. Nós tínhamos que ter pelo menos mais um celular aqui para funcionar aqui junto com a gente, né? Mas como nós não temos, então fica difícil a gente ver os pedidos de oração, né? Mas você pode colocar o seu pedido de oração agora, desde já. Você vai colocando ali, o Klaus vai anotar, para dar tempo de anotar. E aí no momento da oração, então a gente vai ter condição de mencionar os pedidos de oração, ler aqui os pedidos de oração, tá bom? Então todos os irmãos já vão colocando agora o seu pedido de oração no Facebook, né, Klaus? Lá no Facebook da igreja, você põe lá, o Klaus está acompanhando. Embaixo da live. Vai anotar. Embaixo da live aqui também você pode pôr, né? E aí a gente vai poder atender os irmãos. Que hoje de manhã, por exemplo, a Vilma mandou um pedido de oração, a gente acabou deixando passar, né? E depois a gente vai mencionar. Então, os irmãos vão entrando e vão colocando já os seus pedidos de oração. Também eu vou fazer também diferente com relação às saudações das pessoas que vão entrando no Facebook, né? Do Facebook eu vou citar todos eles no final, tá bom? Depois do culto a gente vai fazer a citação, porque esses a gente tem condições de anotar aqui, né? O pessoal que está no Instagram, a gente vai ter um pouco mais de dificuldade. E eu já estou vendo aqui a Eide, né? E estou vendo a irmã Dirce Paz, né? Que também já entrou. A Fer, que está hoje nos visitando, né? Então esses já estão no Instagram. Mas o Facebook a gente vai falar no final, né? Porque do Facebook o celular está virado de costas para mim, eu não tenho como ler. Tá ok? E depois, no final, depois da bênção, o irmão não desliga, e aí a gente vai fazer um finalzinho assim para mencionar o nome das pessoas, tá ok? Muito bem, vai lá, e enquanto o Klaus prepara aí uma música, para a gente começar então com louvor, eu quero começar esse momento com o Salmo número 15, ler o Salmo número 15, ok? Diz assim: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúrias contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível o réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Aqui, como o irmão pode ver, aqui nós temos uma descrição do cidadão do céu. Aliás, o Salmo de Davi aqui coloca exatamente isso, né? O cidadão do céu é um Salmo de Davi que mostra a necessidade das pessoas terem uma vida correta, honesta diante de Deus. Bem-vinda também a irmã Elielza Miranda, lá de Sertãozinho. Deus abençoe a irmã e toda a sua família aí. Irmão Antônio, manda um abraço a todos aí. Vamos então para a música. A pedido aí, por causa desse dia de jejum que aconteceu, nós vamos ouvir a música Minha Pátria para Cristo,
na versão do Inário para o Culto Cristão. Vamos então louvar a Deus com este hino. Minha pátria para Cristo é a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lá prezado, lá formoso, é por ti o meu amor. Que o meu Deus é excelsa graça, e dispense seu favor. Salve Deus, a minha pátria varonil. Salve Deus, a minha terra, salve a terra do Brasil. Quero, pois, com alegria ver meu povo tão gentil, aceitando o Evangelho nesta terra Brasil. Brava gente brasileira, longe vá temor servil, ou ficar a pátria salva, ou morrer pelo Brasil. Salve Deus, a minha pátria varonil. Salve Deus, a minha terra, salve a terra do Brasil. Muito bem, nós realmente devemos orar para Deus salvar essa terra tão maravilhosa que é a terra do Brasil, e tão castigada, né, com pessoas sem escrúpulos, que não têm amor pela pátria, né? Quero deixar mais alguns avisos e comunicações aqui. Aliás, já vai colocando volto a dizer, seus pedidos de oração agora no Facebook, embaixo ali da sua live, você tem como fazer isso, e nós no final vamos orar por esses pedidos, né, e vamos mencionar todos eles. Irmãos, o próximo final de semana já é a Páscoa, e a minha esperança é de que na Páscoa a gente pudesse ter já um culto presencial, junto com todos os irmãos aqui juntos, de repente fazer um culto especial, como nós vínhamos programando, o coral ensaiando, uma série de coisas que estavam acontecendo, mas tudo isso acabou caindo por terra, já não será mais possível. Então, eu creio que não será possível a gente ter um culto presencial de Natal, porque o pico, segundo... Caiu aqui, reconectando, voltou, né? O culto de Páscoa, aliás, não estou falando de Natal, é culto de Páscoa. Então, o nosso culto de Páscoa provavelmente vai ser aqui, né? Mas eu vou deixar assim uma porta aberta para que assim que a gente voltar voltar à normalidade, ter cultos no templo e tudo mais, junto com todos os irmãos, a gente faz um culto de Páscoa, né? Mesmo porque o culto de ceia sempre é um culto de Páscoa, né? Por falar em ceia do Senhor, eu até postei um artigo no grupo da igreja falando sobre a não necessidade da ceia, uma vez que a ceia ela é preparada para ser celebrada presencialmente com todos os irmãos. É uma festa, é um momento de contrição, sim, tudo mais, mas é um momento de comunhão. Mas eu vi que alguns pastores e tudo estão fazendo ceia virtual. Como é que eles estão fazendo? Eles estão fazendo assim, cada família prepara os elementos da ceia em casa. Um irmão da família
fica responsável, né? E ali a gente vai ministrando por aqui, e aí cada um toma a ceia nos momentos que a gente colocar aqui. Eu vou amadurecer essa ideia, estudar um pouco melhor isso aí, né, para a gente poder, quem sabe, servir a ceia do Senhor no próximo domingo, à noite. Então já fica mais ou menos preparado que a gente vai achar uma forma então de fazer isso dessa maneira. Mas eu vou fazer um estudo sobre ceia e é importante que a família toda, todos os irmãos cristãos que já amam ao Senhor Jesus Cristo, estejam juntos nesse momento, né? Porque é um momento de culto, de adoração, de comunhão. E a ceia pede isso. Então, nós precisamos fazer isso. Também temos que tirar a ideia mística da ceia, que ela vai conferir alguma bênção, se não tomar ceia vai cair o mundo, coisa assim, não tem nenhum problema. A principal função da ceia do Senhor é justamente nós glorificarmos a Deus pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, pelo sangue derramado de Jesus Cristo, né? Então, é só por isso. E isso é feito com os elementos da ceia, mas também pode ser feito sem os elementos da ceia. Nós podemos lembrar disso todos os dias, né? Então vamos pensando dessa maneira, ok? Eu quero aqui mencionar no Instagram o Milce Brito, né? Seja bem-vindo, Pascoaloto, Sheila, Cleiton Martins Azevedo, também seja bem-vindo, Deus abençoe vocês aqui. O pessoal do Facebook, a gente vai fazer a lista dos irmãos lá para o final desse culto, ok? Irmãos, missões mundiais. Com esse problema do coronavírus, toda a campanha de missões mundiais que estava em andamento em todas as igrejas batistas do Brasil, ela ficou parada, né? Só que os missionários estão no campo, eles estão pregando, também enfrentando os mesmos problemas que nós estamos enfrentando. Uns até mais problemas do que nós, mas em cada fim de mês, né, a junta precisa mandar o salário deles, precisa enviar o salário que serve para a manutenção deles. Os salários que os missionários ganham é pouco, né, e serve só para eles poderem viver com alguma dignidade no país onde eles estão. São mais de 2.000 missionários da Junta de Missões Mundiais. E nós não temos falado mais também desse trabalho, dessa campanha, né? Então quero pedir aos irmãos que deem sua oferta de missões mundiais. Entre em contato com o pastor Klaus, ache uma forma de fazer chegar a sua oferta até o pastor Klaus, para que a gente possa juntá-la e enviá-la para a junta. Porque a junta, além da queda da arrecadação, que infelizmente vai acontecer, por causa da falta da campanha, das igrejas estarem reunidas, o dólar foi lá para as nuvens, está R$ 5,20, ou seja, está muito caro. Então, isso cria um problema muito grande para a nossa junta. Então, nós temos que orar para que Deus faça com que hajam recursos para não ter que voltar missionário do campo, né? Ficarem ali no campo sem sustento ou ter que retornar para o Brasil e abortar o trabalho que estão fazendo lá. Então, ame missões, faça o seu trabalho de missões. Também dê seus dízimos e ofertas aqui na igreja, essa é uma palavra para os membros da igreja, né? Dê seus dízimos e ofertas para que nós possamos também dar as nossas contribuições. A igreja nossa, ela ajuda a sustentar a Cristina e o Selmo lá em Curitiba, na ajuda a sustentar o pastor Antônio lá na África, ajuda a sustentar o pastor Nauro em Valparaíso e assim por diante. Nós temos também uma contribuição com os Gideões Internacionais, e, enfim, uma série de pessoas que a gente ajuda na manutenção deles aqui. Todos
todos os meses, além do trabalho da nossa associação, que a gente tem a nossa participação, que mantém os missionários da nossa associação e da Convenção Batista do Estado de São Paulo. Então, precisamos que os irmãos nos abençoem, né, com seus dízimos e ofertas, para a gente poder continuar a manter esse trabalho todo aqui, ok? Nós vamos agora nos preparar para ouvirmos a mensagem e nós vamos soltar a música. Houve algum pedido de oração? Até agora já chegaram? Nós podíamos fazer o seguinte, né? Tem os pedidos de oração aqui e nós vamos orar agora pelos pedidos de oração, depois nós vamos ouvir a música e aí nós vamos já para a mensagem. Durante a música nós vamos desligar e religar o Instagram, né? Para que dê tempo da mensagem não ficar picotada, porque o Instagram ele só grava 1 hora, né? A irmã Cláudia pede pelo Eduardo, seu marido, que está lá no Maranhão. Ele é médico e com certeza está envolvido com esse trabalho lá no Maranhão. Então os irmãos estejam orando pelo irmão Eduardo, lá no Maranhão. A irmã Miriam também pede pela saúde dela. Ela tem problemas respiratórios, né? Então vamos lembrar dela em oração, que a gente precisa acompanhar também ela nesse período de oração. E é bastante preocupante isso com esse coronavírus, né? Pode dar algum outro problema, né? Também continuar orando pela irmã Célia, né? E que tem lutado, né, ferozmente contra a sua enfermidade. Vamos continuar orando, não esqueçam de orar. Orar também pelo Flávio Sato, que continua internado lá no hospital, aqui no Hospital Ilha Solteira. E o Joel, o irmão da Vilma, ele deu uma melhorada, né? Então ela agradece inclusive as pessoas que estiveram orando, mas vamos continuar orando por essas pessoas. Então vamos orar agora, nesse instante. O Rodrigo pede para orar pelas famílias, tanto dele como de todos os irmãos. Então vamos orar pelas famílias, né? Pedido do Rodrigo Cuquinho, né? Deus abençoe ele também, a sua família ali. Vamos orar agora. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos apresentamos diante de Ti muito agradecidos pela oportunidade que nós temos de cultuar a Ti. Muito agradecidos por Jesus Cristo vir a este mundo, morrer na cruz por nós e trazer essa oportunidade de salvação, Senhor Deus, para cada um de nós. E não só a salvação, mas também, Senhor, a possibilidade de vida eterna com Jesus Cristo. A possibilidade de podermos adorar-te em culto, Senhor Deus, mesmo não podendo nos reunir, Senhor, juntos dentro de um templo, enfim, mas juntos em casa. Muitos irmãos estão com suas famílias ao redor de um computador, no celular, ou televisão, Senhor Deus, que estejas abençoando a todos de uma maneira muito especial. Especialmente também te peço pelos aqueles irmãos enfermos, Senhor Deus, que eu não mencionei aqui, que às vezes não tem falado das suas enfermidades, mas tu estejas cuidando de cada um deles. Quero colocar diante de ti, de maneira especial, o pastor Sócrates, que é o secretário-geral da Convenção Batista Brasileira, que deu positivo para a Covid-19 e está internado em estado grave lá no Rio de Janeiro. Pedimos, Senhor Deus, que tu estejas curando ele, tirando ele dessa situação terrível que ele está vivendo lá no Rio de Janeiro. Também peço para o irmão Flávio Sato, que tu continue abençoando e recuperando ele aqui, internado aqui no Hospital de Ilha. Te louvamos pelo Joel, que está melhorando, que tu esteja abençoando ele também, para que fique plenamente restabelecida a saúde dele. Abençoa o doutor Eduardo, o irmão Eduardo, lá no Maranhão, marido da irmã Cláudia, que está lá trabalhando, que esteja protegendo ele, Senhor Deus, porque ele é profissional de saúde e está trabalhando numa situação que tem seu risco, Senhor Deus. Peço pela saúde da irmã Miriam, Senhor, que também tem suas lutas, suas batalhas.
Tu esteja, Senhor Deus, dando alívio para ela, dando, Senhor Deus, a cura necessária que ela precisa. Enfim, Senhor Deus, todos os pedidos de oração que estão no nosso coração, Senhor Deus, Tu estejas contemplando a todos com a Tua bênção, Senhor. E o nosso pedido sempre é pela cura das pessoas, Senhor. Eu oro muito agradecido em nome de Jesus Cristo. Ok? Nós vamos ouvir agora então a música Teu Reino. Enquanto o Klaus solta ela, saudar aí o Fernando, que entrou aqui, a Fábio também. Deus abençoe vocês aqui. Obrigado por estarem com a gente aqui. Só lembrar você que está no Instagram. Durante essa música nós vamos sair e entrar. Então você retorna, entra novamente, para nós zerarmos e termos 1 hora pela frente para a mensagem e o final do culto. Vamos ouvir então a música Teu Reino. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. O Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Cante. Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, Pra dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor.
igreja te adora. Você pode erguer suas mãos a Ele e dizer: Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Glórias a Deus pela igreja que adora, a igreja que se reúne para adorar. Infelizmente nós não podemos estar reunidos, mas com certeza esse momento terrível também vai passar um dia e a gente vai poder adorar ao Senhor Jesus Cristo de todo o coração. Eu quero convidar você para abrir a Bíblia agora em 1 João, primeira carta de João, às igrejas em geral, né? Capítulo 5, versículos 6 a 12. Primeira carta do Evangelho de João, capítulo 5, de 6 a 12. A irmã Isabel Maria também entrou aqui no Instagram, né? Agora não vou citar mais ninguém, só vou me concentrar aqui na mensagem que a gente vai transmitir agora à noite aqui, tá? Então, 1 João, primeira carta de João, capítulo 5, versículos 6 a 12, diz assim: Este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho: no céu o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens e o testemunho de Deus, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus acerca do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Muito importante esse texto. Eu quero hoje falar sobre o tema: o testemunho de Deus sobre Jesus Cristo. Porque há muitas heresias, e todos os tempos têm surgido heresias que têm duvidado da divindade de Jesus Cristo, têm duvidado da grandeza de Jesus Cristo. Então, eu quero hoje falar um pouquinho sobre a divindade, sobre esse testemunho de Deus Pai acerca de Jesus Cristo. E vou introduzir o seguinte: todo estudo bíblico, seja ele através de um sermão, seja ele através de um estudo bíblico mesmo, ou até mesmo de uma meditação, a gente precisa entender o contexto da época do autor que escreveu aquele texto bíblico, no caso aqui, o contexto de João. Por exemplo, João já era bastante idoso quando escreveu esse texto, provavelmente lá pelos anos 70, 80, depois de Cristo, já bem velhinho. Ele foi o único que morreu por idade e não foi martirizado, embora tenha sofrido esse martírio tendo sido exilado e tudo mais. E naquela época, tinha um movimento herético muito forte que influenciou bastante
a igreja, que é o movimento gnóstico, que eram os gnósticos. O que é gnóstico? O gnóstico que quer dizer conhecimento. Eles acreditavam que a salvação vem pelo conhecimento. Eles achavam que as pessoas tinham que buscar conhecimento e essa salvação então viria através desse conhecimento que eles tinham. É bom lembrar porque naquele tempo os gregos, com as suas filosofias, eles e seus grandes filósofos, estavam em ebulição. Havia uma cultura helênica muito forte naqueles tempos. Então, eles criam e pregavam, e isso acabou entrando através do cristianismo também, que a salvação vem através do conhecimento. Para fazer um paralelo dos nossos dias hoje, você já viu na televisão, já viu em alguns lugares, pessoas dizerem, olha, eu sou agnóstico. É diferente de quem é gnóstico. O agnóstico é um indivíduo que não acredita em Deus, nem nega a existência de um Deus. Deus não interessa para ele. Esse é o agnóstico. Então, se Deus existe, não existe, não tem importância isso para ele. Então, o gnóstico é o conhecimento. O agnóstico, eu não quero ter conhecimento de Deus. Mais ou menos esse sentido. Os gnósticos também pregavam, eles negavam, aliás, a encarnação de Jesus Cristo e a divindade de Cristo, né? Esse ensino certamente poderia influenciar e influenciou muito os ensinos cristãos da Ásia Menor. João, aqui nesse texto, aqui, ele rechaça esse tipo de heresia com o testemunho que ele dá acerca de Deus. Então nós vamos refletir um pouco sobre isso, sobre o que Deus realmente fala sobre Jesus. Ainda para você entender, os gnósticos, eles criam assim, que Jesus não nasceu, por exemplo, não teve um nascimento virginal, né? E que houve uma relação sexual entre homem e mulher, ele nasceu e aí no determinado momento o Espírito de Cristo entrou naquela criança e depois, um pouco antes de morrer, ele teria saído. Enfim, uma série de heresias foram pregadas como são pregadas até hoje. Mas vamos lá. Primeiro, o testemunho é coerente, o testemunho de Deus acerca de Jesus Cristo é coerente, no versículo 6 ali, se você estiver acompanhando. Diz assim, eu vou numa outra tradução agora. Este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. João fala de água e sangue. Por que ele fala disso? Esses dois elementos estão interligados, né? Ambos se relacionam com os eventos, com dois eventos da história do cristianismo. Por exemplo, a água se relaciona com o batismo. Jesus Cristo ele foi batizado, ele foi lá para o Jordão, aos 30 anos de idade aproximadamente, e João Batista batizou ele lá. Então é um momento histórico que Jesus Cristo passou. Então o batismo de Jesus Cristo atesta que ele é Deus, que ele é o Deus vivo que haveria de vir para tirar o pecado do mundo. E no momento do batismo, Deus mesmo falou lá em Mateus 3,17, Deus dá o primeiro testemunho. Aliás, não é o primeiro foi o nascimento virginal dele, né? Dá um testemunho, ele diz, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, Deus está aprovando aquele ato, naquele momento que Jesus Cristo é batizado, chama ele de filho amado, no qual ele tem alegria, e o Espírito Santo de Deus desce sobre ele de forma corpórea, como uma pomba. Então, esse é um momento histórico que mostra a divindade e a grandeza de Jesus Cristo. Outro evento é o sangue, que diz a respeito à morte de Cristo Jesus na cruz. Ali na cruz, ele derramou o seu sangue. E quando ele morreu, Deus deu testemunho acerca de Cristo através de eventos sobrenaturais. Alguns eventos sobrenaturais aconteceram. Por exemplo, lá em Mateus 27:45,
diz, e desde a hora sexta houve trevas sobre a terra até a hora nona. Já vi um pastor falar dizendo que a natureza se revoltou porque as pessoas mataram Jesus Cristo. Isso significa que por volta do meio-dia às 3 horas da tarde, quando Jesus Cristo morreu efetivamente, o céu ficou escuro, a terra ficou escura, ou seja, foi um grande momento de trevas sobre a terra, e isso foi de maneira sobrenatural. Em Mateus 27, 51 a 53, diz também um outro evento assim que Jesus Cristo morreu, né? E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram às pessoas. O falar da água e sangue, João também com o propósito de combater o ensino de que Jesus não tinha corpo real, ele então passa a ter um ensino em cima disso, né? Não é, os gnósticos diziam, Jesus não tem um corpo real, é só um corpo aparente, né? Isso é uma outra heresia que João estava vivendo naqueles dias mais. Mas os milagres que aconteceram no momento que Jesus Cristo morreu, a terra tremeu, as rochas fenderam-se, os sepulcros se abriram, mortos ressuscitaram e foram para casa, a cidade entra, enfim, esses mortos entram na cidade santa. Na sequência desse texto, o centurião vai dizer, este realmente é o Filho de Deus, né? Então, tudo isso prova que Jesus Cristo era o Filho de Deus, era Deus, e que ele estava entre nós com um corpo, com sangue, e ele derramou esse sangue, passou pelo batismo, enfim, ele é exatamente o que a Bíblia diz. Portanto, a coerência do testemunho está ligada a esses eventos históricos, a saber, o batismo e a morte de Cristo. Ambos foram testemunhados por muitas pessoas. Além disso, o testemunho é coerente no sentido de que de um corpo real, poderia sair o sangue e a água também, que alguns relacionam também esse texto, que vocês lembram lá que já no finalzinho da vida de Jesus, ele está pregado lá na cruz, alguém fura o lado dele, e já não sai mais sangue, mas sai água, né? Então alguns relacionam isso também. Mas na verdade é que esse sangue real, esse corpo real, essa situação do Senhor Jesus Cristo sofrer realmente a morte, de fato, dá testemunho de que Jesus Cristo é Deus. Portanto, é coerente isso. Além disso, o testemunho é coerente no sentido de que somente desse corpo real poderia sair água e sangue. Isso, em segundo lugar, esse testemunho é unânime, né? Versículos 7 e 8 diz, pois há 3 que dão testemunho no céu. O Pai, que é Deus Pai, a palavra. É interessante isso, que João coloca lá no Evangelho de João, dizendo que a palavra é o próprio Cristo. Então o próprio Cristo dá testemunho disso, e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Esses 3 são um. Então um dá testemunho de si mesmo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é um só. E 3 são os que testificam na terra. Esse é o testemunho no céu. Aqui na terra é o Espírito, a água e o sangue. O Espírito Santo de Deus sobre a terra, a água, que é a água do batismo, aquele ritual que a gente faz, e o sangue de Jesus derramado, é aquele momento histórico de Jesus se batizando. Os 3 são unânimes num só propósito, que é mostrar a realidade de Jesus Cristo, como Jesus Cristo realmente existiu. O testemunho
acerca de Jesus Cristo não envolve apenas Deus Pai, mas envolve a Trindade como um todo. Eles falam a mesma coisa a respeito de Jesus Cristo, não há discrepância nenhuma. O Pai deu testemunho a respeito do Filho em vários momentos, né? Por exemplo, em seu nascimento virginal, como já nós colocamos, no seu momento no batismo, na transfiguração, por meio de muitos milagres que Jesus Cristo fez, através da ressurreição, que foi também um milagre extraordinário. Então, muita coisa aconteceu em torno de Jesus Cristo, coisas anormais, que não são normais. Os gnósticos não criam no nascimento virginal de Jesus, como eu disse. Eles diziam que Cristo foi concebido, né, como já falei, de uma maneira natural, através de um relacionamento sexual normal, e depois que ele nasceu, o Espírito de Cristo teria entrado no corpo de Jesus e teria saído um pouquinho antes dele morrer. Eles eram bonzinhos com Jesus Cristo. Isso também justifica porque eles não criam e não creem na ressurreição de Cristo. Por que não creem? Porque Cristo, na verdade, não morreu. Quem morreu foi o homem lá, né, que morreu. E aí, depois, como ressurreição, ele teria aparecido para as pessoas e tudo mais, né? Então, não criam e não creem nisso. A palavra refere-se a Cristo, o Verbo encarnado, que deu testemunho a respeito de si mesmo. Repetidas vezes no Evangelho de João, ele usou essa fórmula, eu sou. Uma alusão da revelação feita por Deus lá na sarça ardente, lá em Êxodo 3,14, quando Deus quis tirar o povo de Israel do Egito. Então, Cristo afirma ser o divino. Ele afirma ser divino. Ele sabe de onde ele saiu. Por exemplo, em Êxodo 3,14, diz assim, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Agora em Lucas 3,22 diz assim, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, ali no momento do batismo, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Em Lucas 4:18-19, o Espírito do Senhor Jesus falando, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. A gente falou muito sobre solidão hoje de manhã, e dias atrás sobre depressão. Jesus é a cura desse quebrantamento de coração. A pregar a liberdade aos cativos, restaurar a vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor Deus. Jesus falando de toda a sua missão, de tudo o que ele fez, e tudo isso realmente ele fez, está registrado nos evangelhos. Em Atos 10, 38 e 39, diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas essas coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando no madeiro. Esse é o testemunho dos discípulos, né? Eles viram tudo que Jesus Cristo fez, né? Portanto, o testemunho da Trindade a respeito de Jesus é um só. Ele é homem e Deus. Não há salvação a não ser nesse homem Deus, né? Não há como ser salvo. Então, a Trindade dando esse testemunho. Em terceiro lugar, esse testemunho é verdadeiro. Versículo 9. Se admitimos o testemunho dos homens, aí os discípulos, por exemplo, dando testemunho de tudo que Jesus fez, o testemunho de Deus é muito maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Os homens deram testemunhos, discípulos, todas as pessoas que conviveram com Jesus, o próprio João Batista e tantos outros deram testemunho. Mas Deus dando esse testemunho, isso tem um peso muito maior, um infinitamente maior.
não pode ser ignorado. Se Deus falou que ele é filho de Deus, que ele é Deus, então ele é filho de Deus, ele é Deus. Se Deus falou que ele é o Salvador dos homens e Salvador de todo aquele que crê, é porque ele é o Salvador. Então, irmãos, é esse o peso do testemunho de Deus. Quando Jesus usa as 3 pessoas da Trindade para falar do testemunho a respeito de Jesus, aliás, João usa as 3 pessoas da Trindade para falar a respeito de Jesus, ele tem em mente um costume antigo que as pessoas tinham sobre testemunho, que de certa maneira ainda é usado hoje no mundo forense. Por exemplo, em Deuteronômio 17:6 diz assim: por boca de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer, por boca de um só testemunho não morrerá. Ou seja, se alguém estava sendo condenado à morte, né? Ele só poderia ser condenado à morte se ele realmente tivesse o testemunho de 3 pessoas, e não de um só, porque aí vale uma palavra contra o outro. Então, a pessoa ela era condenada mediante um testemunho de 3 pessoas. Em Deuteronômio 19:15 fala assim: uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade, ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu. Pela boca de 2 testemunhas, ou pela boca de 3 testemunhas, se estabelecerá o fato. Você pode ir numa audiência pública hoje, uma audiência na delegacia, e eles chamam as testemunhas, geralmente 2 ou 3. Então, irmãos, isso já acontecia. Mas se não tiver, Mateus 18, Novo Testamento, Mateus 18:16, falando da disciplina, ele diz: se não te ouvir, um irmão não ouvir, leva contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Então, nós temos muito mais testemunhas. Hebreus fala de uma nuvem de testemunhas acerca da pessoa de Deus, de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, há muito testemunho sobre a divindade de Jesus Cristo e, claro, o maior de todos os testemunhos é exatamente Deus, né? Diferentemente dos testemunhos dos homens, então, enfim, os homens, mesmo sendo 2 ou 3, você poderia dizer, mas eles podem combinar, mentir ainda, tudo mais. É verdade. Mas a verdade, também é verdade, que o testemunho de Deus não pode ser mentiroso. Ou seja, Deus não mente. Ele não é filho do homem para mentir, como o texto diz a Bíblia, né? Então, meus irmãos, só o testemunho de Deus, para nós, para nossa fé, deveria ser suficiente e não precisaríamos mais de outros testemunhos. Em quarto lugar, as implicações sobre crer ou não crer nesse testemunho de Jesus, de Deus, sobre Jesus Cristo. E aí nós vamos à Bíblia e agora, aqui é um desfecho muito sério que eu gostaria que você prestasse bem atenção. As implicações sobre crer ou não crer no testemunho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Então, nós que cremos em Cristo Jesus, temos em nós o testemunho de Deus, que mostra a realidade que Jesus Cristo é Deus, que é meu Salvador, meu Senhor e tudo mais, né? E qualquer crente tem nele esse testemunho. Se você não consegue crer isso, na verdade você não crê. Na verdade você não está salvo ainda. Você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, né? Então, Deus nos deu, aliás, deixa eu continuar aqui. Aquele que não dá crédito a Deus, o testemunho de Deus, faz Deus de mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Deus, quando uma pessoa nega Jesus Cristo, nega que Jesus é Deus, quando uma pessoa nega que Jesus Cristo é Salvador, quando uma pessoa nega que Jesus Cristo é suficiente para salvar as pessoas,
elas estão fazendo Deus de mentiroso, porque Deus disse claramente, Jesus é Deus, ele apaga todo o pecado sobre a face da terra, não precisa de outro intermediário, não precisa de mais nada, de mais ninguém. Mas as pessoas querem outras coisas, como os gnósticos queriam o conhecimento para a salvação, negando a divindade de Jesus e coisas assim. Hoje tem pessoas correndo atrás de outros seres que existiram, que não existiram, fazendo uma idolatria, achando, por exemplo, que Maria é corredentora. Não é. Ela foi a mãe de Jesus, santa, que por causa da santidade dela, ela teve o privilégio de conceber Jesus Cristo, mas ela não salva nem mais ninguém. Nenhuma outra pessoa pode salvar, somente Jesus Cristo. Então, João finaliza esse texto mostrando os efeitos práticos em crer ou não crer no testemunho tríplice a respeito de Jesus Cristo. Tríplice porque é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que passa a crer no testemunho de Deus, a mensagem do Evangelho, então, passa a fazer sentido. Ele tem em si o mesmo testemunho dado a respeito de Deus ao Filho. Irmão, quando Jesus entra na nossa vida, isso faz todo sentido para nós. Pena que a gente não tem palavras para explicar isso claramente, como é isso. Mas toda dúvida desaparece, sai do coração da gente toda e qualquer dúvida, porque a gente vive essa realidade com Jesus no nosso coração. Uma pessoa que crê em Cristo Jesus passa a entender que Jesus se encarnou, morreu por nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Isso não é problema. Isso não é problema, né? Isso vai, para a pessoa, isso é o achado da vida eterna, a coisa mais importante para a vida da pessoa, né? O versículo 11 do nosso texto de 1 João diz: o que não crê no testemunho do Senhor consiste em chamar Deus de mentiroso. O que crê entende que a vida eterna somente é possível por meio da fé em Cristo Jesus. E este é o testemunho de Deus. Somente é possível através da fé em Cristo Jesus, né? Em Romanos 8, 15, 16, eu coloco aqui esse texto: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. Por Jesus Cristo, eu posso chegar para Deus e dizer: meu Pai, Paizinho, Pai eterno. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso é uma marca, uma comunhão, vamos dizer assim, já que não temos palavra melhor para definir essa situação, né? Portanto, meus irmãos, quem não crê em Cristo Jesus está morto espiritualmente. Enfim, aquele que crê em Cristo Jesus tem o Pai, e quem não crê em Cristo Jesus já morreu espiritualmente falando. Não existe possibilidade de salvação fora da pessoa de Jesus Cristo. Não existe possibilidade de salvação fora da comunhão com Deus através da pessoa de Jesus Cristo, meus irmãos. Esse é o testemunho que Deus deu acerca do seu Filho Jesus Cristo. Então, para concluir essa mensagem, nós temos que pontuar o seguinte: o testemunho de Deus sobre o Filho é abrangente, é eficaz, é definitivo. Se os homens têm testemunho, se as pessoas têm um testemunho, têm experiência, maravilha, extraordinário. Mas Deus deu muitos testemunhos, como nós colocamos aqui hoje. Todos os milagres, todas as formas de manifestação, as manifestações de Deus no batismo, na morte, as manifestações da escuridão, do chão tremendo, das pessoas ressuscitando. Durante o ministério de Jesus Cristo, todas as curas que foram feitas, tudo isso foi visto
pelos discípulos, e esses discípulos davam testemunhos disso. Aliás, tem um texto na Bíblia, que eu acabei esquecendo de anotar aqui, que diz que eu acho que foi João mesmo que disse, se fosse relatar, aliás, não foi João, é Lucas, né? Se fosse relatar tudo o que Jesus Cristo fez e escreveu, não haveria livros suficientes do que Jesus Cristo fez. Então essas coisas foram escritas, como João fala que essas coisas foram escritas para crermos, para nós entendermos se são suficientes para isso. Esse testemunho é coerente, envolve toda a Trindade, por isso é unânime e por isso é verdadeiro. Não há o Espírito falando uma coisa, Deus Pai falando outra coisa e Jesus falando outra coisa. Não, eles são unânimes, a mensagem é a mesma, é igual. Por isso, quem não crê neste testemunho está morto eternamente, está no fim, não tem comunhão com Deus, já está em juízo. E é isso que você tem que levar em consideração, querido irmão, querido ouvinte. Se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, leve em consideração. Quem não crê no testemunho de Deus, de Cristo Jesus, não crê em Deus, não crê em Cristo Jesus, já está condenado. A Bíblia fala de possibilidades de condenação, pessoas que vão comparecer diante de um tribunal, né? Bom, o tribunal é só para nós entendermos, mas nós já chegamos lá diante de Deus com a nossa vida definida. O texto aqui diz, aquele que tem o Filho tem a vida. Versículo 12, aquele que não tem o Filho não tem a vida. É simples assim. Aliás, muitas pessoas não creem em Cristo por ser muito simples. É incrível, no sentido de incrédulo, de ser impossível de crer. Mas o Evangelho não é complicado, ele é muito simples. E ele é extremamente simplificado a ponto de uma criança poder entender. Não tem ritos complicados, não tem coisas extraordinárias que você tem que fazer, você precisa crer em Cristo Jesus. Então, quem não crê está morto. O único meio de escapar do juízo eterno é crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Só Jesus Cristo, foi Ele quem morreu na cruz por nossos pecados. E é Ele que concede o perdão dos nossos pecados quando nós cremos nele. Nenhuma outra pessoa pode conceder perdão dos pecados. Seja ele um religioso famoso, seja o pastor Nelson aqui, pode ser quem quiser, não tem autoridade para isso. Quem morreu na cruz foi Jesus Cristo. E é Ele que, sobre Ele está toda a autoridade no céu e na terra. E é Ele que determinou e determina a forma da sua salvação. Crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se não crer, já está condenado. E para encerrar esse nosso culto, e o Cláudio já pode providenciar a música aí, aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Essa é a conclusão simples aqui que nós chegamos desse texto maravilhoso da Palavra de Deus, que nós lemos hoje no começo e fizemos o estudo em cima dele. Eu quero também saudar ao Quirino, Samuel Quirino, né, lá do Espírito Santo, que está com a gente aqui, Deus abençoe. A Lilian Tampucci, eu acho que é isso, né? Seja também bem-vindo. Enfim, a gente louva a Deus pela vida de vocês que nos visitam aqui hoje, né? E eu quero dizer o seguinte, nós vamos agora ouvir uma música, eu vou dar a bênção, né? E aí, depois da música, você não sai, que daí a gente vai dar a lista de todos os irmãos que entraram no Instagram, dar um oi para todo mundo, dar uma última palavrinha para todos os irmãos, né? Deus abençoe, pastor Edmur, mais uma vez com a gente. E eu acho que eu vou pedir sua carta de transferência para cá,
né? Então, eu estou falando, meus irmãos, só do pessoal do Instagram, do Facebook eu não estou falando, tá ok? Daqui a pouco a gente vai falar. A música que nós vamos ouvir, nós já tocamos ela aqui, mas é uma oração que você pode fazer, você deve fazer. Então, para agora, fecha o seu olho, enquanto a música entrar no seu coração, faz essa oração. Fala para Deus, do jeito que eu estou, tal qual eu estou, eis-me aqui, Senhor. Nós vamos ouvir ela na versão do Inário para o Culto Cristão. Então vamos ouvir tal qual estou. Então, irmãos, eu ia fazer a oração de encerramento, mas vou fazer daqui a pouco, então. Também aqui no Instagram. Eu vou ler agora os nomes dos irmãos para dar um oi aqui para você. E você, se quiser, vai escrevendo ali embaixo, dá boa noite, irmãos, e coisa assim. Vai inteirando aqui comigo, uns com os outros aqui, né? E também no Instagram você pode fazer a mesma coisa. Então a gente teve a Edneide, né, junto aqui com a gente, creio que com a família também, né? Então Deus abençoe a Edneide e a família ali. A Vilma, né, que bom sempre te contar com a Vilma, e eu tenho certeza que o Joel vai ficar bonzinho logo logo aí, e dá um alô aí, tá bom? Irmão João Amaral, né, Deus abençoe o irmão João Amaral, irmã Dalila, que estão diante do computador, ou sei lá,
do celular aí também nos acompanhando. A irmã Miriam Andrade, que também junto com o Milton. O irmão Isabel, o irmão Zé Conte, estão ali no sítio ali, também louvando a Deus junto com a gente. A irmã Alvina, gaúcho, Deus abençoe vocês. O Rodrigo e sua família. O Rodrigo, nosso vereador, né? Homem de Deus, graças a Deus, tem tido muita coragem e nós estamos orando por ele. A minha esposa Fátima Guevara também, nós temos alegria, né, de poder ter essa possibilidade. Também a Cláudia, também através do Facebook, ela entrou. A Marta Martins, irmão João, né, saudade da casa de vocês, das crianças lá, reunir lá, estamos com muita saudade desse tipo de trabalho que a gente estava fazendo aqui, né? A irmã Maria F, irmão Valmir, saudade de ver vocês aqui junto com a gente, né? O irmão João Batista, irmão João Batista, família Batista, né? Estão, como é que é? Família Batista só no Nelson Flix, que coisa boa, interessante, né? Deus abençoe, eu acho que eu vou patentear esse nome aí, né? Eunice Novaes, que saudade do irmão Zé Novaes, irmã Eunice, a gente continua orando pela irmã, né? Que Deus abençoe, a irmã vai ficar boa, vai ser mais do que vencedora nessa batalha que a irmã está enfrentando. O Luciano Vencedor, também ali no Instagram, seja bem-vindo. Irmã Lúcia Cerezini, o irmão Paulo e a irmã Antônia, né? Que sejam bem-vindos também. A irmã Marta Vieira e Edson, né? Deus abençoe vocês. Irmã Rosilda, João Batista também. A irmã Marinalva sempre com a gente, né? Fez aniversário essa semana, Deus abençoe. E você vai ter que voltar a mudar aqui para a Ilha Solteira, para ficar com a gente aqui na igreja. Tiago Batista, Tiagão, estamos orando aí por você. Eu sei que você tá tudo parado aí, a faca e mão não pode funcionar, mas Deus há de sustentar o irmão aí, junto com a sua esposa. E Silvia Massunaga, saudade de vocês aí também, a família Massunaga, irmão Celso, enfim, todos aí, a Silvia, Celso e Silvia, seus filhos, Deus abençoe vocês. São esses aqui que a gente conseguiu pegar os nomes, né? Então Deus abençoe todos os irmãos. Quarta-feira a gente vai estar aqui de volta às 7h30, às 8 horas da noite. A gente vai voltar a ter essa live aqui junto com os irmãos, tá? Então, boa noite a todos os irmãos. E nós vamos orar agora para nós encerrarmos o nosso culto. E o Klaus vai separar uma musiquinha aí para a gente encerrar com um louvor aqui. Mas vamos orar então. Querido Deus, mais uma vez eu quero te agradecer pela oportunidade que a gente tem de poder te servir. Quero pedir que o mais breve possível, Senhor Deus, a gente possa voltar a ter os nossos cultos normalmente, com todos juntos no templo, Senhor Deus, cantando juntos, adorando juntos e te amando, Senhor Deus, porque mereces todo o nosso louvor e adoração. Quero te agradecer pelos irmãos que gravaram esses hinos que a gente pode soltar aqui, já que eu não tenho talento da música, que eles nos abençoam e nos ajudam a adorar a Ti também. Quero pedir pelos nossos missionários de missões mundiais que estão espalhados por esse mundo afora. Temos um casal de missionários, eu acho que na Tailândia, que toda a família estava com coronavírus. Senhor Deus, tenha misericórdia deles lá, cura eles. Enfim, Senhor Deus, todos os missionários no seu trabalho e principalmente nesses dias difíceis de pandemia. Agora, Senhor, que todos nós tenhamos uma semana extraordinária, Senhor Deus, uma semana produtiva, uma semana feliz, uma semana para a honra e glória do Teu santo nome. Também quero te louvar, Senhor Deus, pelo Klaus, que tem me ajudado aqui, Senhor Deus, e que tem sido uma bênção nessas horas difíceis também. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus abençoe a cada um de nós, hoje e sempre, onde estamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ouvir. 2, 3, 4.
canção, meu alicerce, pedra angular, firme em meio ao temporal. Que grande amor, profunda paz, o meu temor faz cessar. Consolador, meu tudo és, em teu amor descansarei. Só em Jesus que se encarnou, o grande Deus em um bebê, presente de justiça e amor, foi desprezado pelos seus. Naquela cruz Jesus morreu e satisfez o Santo Deus. Os meus pecados suportou, por sua morte vivo estou. Seu corpo ali no chão ficou, a luz do mundo se apagou. Glorioso dia então rompeu, vivo ele está, ressuscitou. Vitorioso Rei Senhor, do meu pecado me livrou, pois ele é meu e dele eu sou. Cristo seu sangue me comprou. Não temo a morte, salvo fui. Este é o poder de Cristo em mim, do início ao fim da minha vida. Ele comanda o meu destino, nenhum poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar. Em seu poder firme estarei, até voltar ou me chamar. Em seu poder firme